Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí caminhando para o final do semestre, né? Vocês aí finalizando um ciclo, uma jornada de vocês com o 10º período. Parabenizo vocês, né? Pelo 10º período, que Deus abençoe vocês, né? Nós teremos outra oportunidade depois da devolutiva da prova, mas de antemão já quero antecipar aqui meus votos aí de felicidades, né? De prosperidade na vida profissional de vocês, tá? Vida pessoal e profissional também. Aquele que vai atuar aí no ramo do direito, né? Que vai atuar aí como operador do direito, aquele que está prestando concurso, tá? Então, que Deus possa abençoar vocês. Nós teremos a terceira viagem, então, a partir do dia 17. Na próxima semana não teremos aula, porque já iniciei o período da terceira avaliação, né? Eu passei aquela atividade para vocês, as 20 questões, eu até passei uma mensagem para a Ana Isadora, para avisar para vocês que, de início, eu pedi para fazer individualmente, mas eu mudei de ideia e eu estou autorizando aí fazer no grupo aí de alunos, no máximo até 3 alunos, e encaminhar para mim, tá? Ok? Quem fez, fez. Quem não fez, tem a possibilidade, então, de fazer aí, compartilhando com até 3 colegas, tá bom? Pois bem, pessoal. Então, aí nós vimos na aula passada, concluímos, então, o processo administrativo fiscal tributário, entramos na parte introdutória, vimos as medidas cabíveis, que são 7, né? Dentro do processo judicial tributário, na defesa do contribuinte. Vimos, então, que tanto o fisco como o contribuinte têm os meios, né? Meios administrativos, meios judiciais, né? Para fins de buscar o fisco, buscar a exação tributária e o contribuinte, no caso, buscar meios de defesa com relação a algum procedimento fiscal tributário, quer seja o fisco federal, estadual, municipal, ou também, bem como o Distrito Federal também, né? E naquele fluxograma lá que eu passei para vocês, lá tem bem a segregação, né? Separando o processo administrativo fiscal, a definição de processo e procedimento, o processo judicial tributário, as medidas cabíveis, né? E aí, então, só relembrando aí, pessoal, aí eu volto aqui nessa parte do linha do tempo tributário, e é imprescindível, é primordial, nós, operadores de direito, né, ao atendermos um cliente, né, advogado tributarista, ao atender um cliente e a fazer tanto atender e fazer uma análise da situação em concreto de determinado cliente, que é o contribuinte do fisco, né, entendemos aqui essa linha do tempo tributário para buscar qual medida cabível, né? Qual medida cabível para defender o interesse, então, do contribuinte, que é o seu cliente. E é primordial, como eu falei, digo até que é crucial, nós precisamos entender o lançamento pré-tributário, né? O lançamento é importante, nós não esquecemos, né? Sabemos definir muito bem a diferenciar as 3 espécies de lançamento tributário, né? O lançamento tributário por homologação, por declaração e o lançamento direto ou de ofício, que é feito pelo próprio fisco, né? Então, dentro dessa linha do tempo tributário, e aí no final dessa aula eu vou falar um pouquinho sobre decadência e prescrição tributária, né? É entender que tem uma situação antes e pós o lançamento pré-tributário. E aí nós vimos que antes do lançamento pré-tributário, você tem medidas judiciais, né, cabíveis, então, como eu já falei na defesa, e de assegurar o direito do contribuinte também, de algum procedimento do fisco. E o fisco, então, ele tem medidas cabíveis também, né? Medidas cabíveis, tanto administrativo, que é o próprio lançamento pré-tributário, e o procedimento fiscal tributário, né? Então, olha, antes do lançamento do crédito tributário, então, nós vimos que existe a possibilidade, então, do contribuinte buscar como medida judicial cabível, né, a ação declaratória de inexistência da relação jurídica tributária. Então, antes do lançamento, não é que se fala em ação anulatória, e sim declaratória de inexistência da relação jurídica tributária. E se for uma situação de caráter de urgência, né, de emergência, no caso, no sentido de buscar uma medida mais célere, né, para atender uma necessidade, um interesse do contribuinte, como, por exemplo, a necessidade de uma certidão negativa, mesmo com efeitos positivos, né? Aliás, uma certidão positiva com efeitos negativos, desculpe, né? Uma certidão negativa com efeitos positivos, mas às vezes o contribuinte precisa de uma certidão para participar de um processo licitatório, né? Ou precisa de alguma certidão de buscar às vezes um cadastro, né? Um crédito financeiro de alguma instituição financeira, né? Então, você para não perder um determinado benefício, uma determinada situação, né? Defendendo o interesse do contribuinte, aí cabe, então,
impetrar com a MS o mandado de segurança preventivo, né? Para buscar uma certidão negativa, até para suspender a exigibilidade do crédito tributário. E nós vimos que tanto qualquer medida administrativa, que aí nós vimos a impugnação administrativa, o recurso voluntário, recurso especial posteriormente, né? A própria consulta fiscal são medidas administrativas, né, buscadas pelo contribuinte, que suspende a exigibilidade do crédito tributário até uma decisão final, né, do órgão julgador, até na instância superior dos órgãos julgador, lá no CARF, nós vimos, né, lá no CARF, ou então alguns órgãos julgador na esfera estadual e municipal, né, suspende a exigibilidade de acordo com o artigo 151. É importante a gente entender também as hipóteses lá de suspensão da exigibilidade do crédito tributário no artigo 151, as situações de extinção do crédito tributário, pagamento, compensação, a própria prescrição de decadência, né, que extingue o crédito tributário no artigo 156, e a exclusão do crédito tributário, conforme dispõe o artigo 175, que é causa de extinção de anistia ou de isenção do crédito tributário, né? Então, são situações que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Então, antes do lançamento, com a medida judicial, como eu já disse, tem então a possibilidade do mandado de segurança ou a declaratória de inexistência da relação jurídica tributária. Após o lançamento do crédito tributário, e nós vimos que o lançamento é a formalização da constituição do crédito tributário para que o fisco possa realizar, executar a exação tributária, né? Então, é um procedimento vinculado à própria administração fazendária, né? Administração pública fazendária, né? Então, o objetivo é constituir, né? Tornar esse crédito tributário líquido, certo, líquido exigível, né? Para fins de inscrição na dívida ativa, para fins de emissão da CDA, da certidão da dívida ativa, que é o próprio título executivo e judicial, para posteriormente propor a exação tributária, que é a própria cobrança judicial tributária, né, propondo a ação de execução fiscal conforme a Lei 6.830 de 1980, a conhecida LEF, Lei de Execução Fiscal. Tá? Então, as situações, antes de identificar se é antes do lançamento, se não constituir o crédito tributário, então já identifiquei que ou eu vou propor uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ou uma AMS, vai depender da situação do contribuinte, né, naquele momento que ele vai te procurar, vai te consultar, né? Ou às vezes até uma medida, dependendo da situação, se for uma situação assim, de natureza não tão grave, né? Às vezes até uma situação que você vislumbra, né? Visualize uma possibilidade de êxito na questão, na própria esfera administrativa, aí a impugnação, né? Que assemelha a contestação, você impugna e busca, então, administrativamente, uma satisfação, então, de algum direito do próprio contribuinte. Lembrando que, no processo administrativo tributário, ou seja, as medidas de impugnação, recurso voluntário, né, a própria consulta fiscal, não precisa procurar advogado, né? Então, pode ser o próprio contribuinte, conhecendo da própria legislação, do próprio procedimento. É lógico que a maioria não conhece, são leigos nessa área, nesse procedimento, então vai procurar alguém de conhecimento deles, algum profissional, às vezes um contador, ou às vezes até mesmo advogado, né? Mas, na maioria dos casos, a maior parte procura buscando, então, uma medida judicial, né? Então, após o lançamento da Constituição do Crédito Tributário, né, o fisco, então, notifica, com base no artigo 160 do CTN, e aí o contribuinte tem 30 dias para se manifestar. De que forma manifestar? Ele vai cumprir a obrigação, que é pagar, né, porque está sendo cobrado, tá? Pagar ou tomar alguma medida, né? Alguma medida administrativa, como eu já falei, ou judicial, tá? Porque se ele ficar inerte, o fisco vai dar continuidade no procedimento da administração, procedimento administrativo fiscal, que é inscrever na dívida ativa, posteriormente emissão da CDA e, em seguida, propoação de execução fiscal. Tá? Então, essa linha do tempo é bem importante, nos dá uma visão, né, de entendimento, né, desse momento antes do lançamento e posteriormente, ou seja, pós o lançamento do crédito tributário, as situações que poderão ocorrer, poderão surgir, né, dentro de alguns casos de prática, né, procedimentos realizados pelo próprio fisco. Tá? Porque é lógico que, à medida que o fisco toma algum procedimento, né, provoca o contribuinte a tomar alguma ação, né,
Ou seja, aquela situação, né, de uma ação gera uma reação. Então, o contribuinte vai buscar se defender. Ou se realmente ele deve, ele vai pagar, ou vai parcelar, ou vai negociar, né, o parcelamento, a transação, alguma situação até de compensação, né? Então, se for parcelar, suspende a exigibilidade do crédito tributário até ele quitar todo o débito, né? São lá que a gente já viu no artigo 151 do CTN, né? Ok? Pois bem. Então, vamos seguindo aí. Aí nós vimos, eu até coloquei para vocês aqui, ó, que eu copiei esse aqui. Esse aqui é um colega meu que me passou, interessante a linha do termo tributário, esse formato aí, tá? Eu tinha feito formato mais simples, mas esse eu acho que achei interessante. Ele encaminhou para mim, porque ficou bem mais ilustrativo, né? Então, aí, a exclusão, suspensão, extinção com base, então, como eu falei, no artigo 151, 156 e 175, tá? E aí, seguindo, então, pessoal, nós paramos, nessa revisão que eu estou fazendo, aí nós vimos, então, a medida cautelar fiscal, que é outra medida, sim, possível do fisco, né? Executar, propor, né, que é aquela situação que nós já vimos na aula passada, com base na Lei 8.397 de 92. Né? Então, a medida cautelar fiscal, é lógico que ela não impede que, numa ação de execução fiscal, ocorra algum procedimento. Né? Então, pode ocorrer, às vezes, mesmo com a ação de execução fiscal, o próprio juiz pode, às vezes, determinar a indisponibilidade dos bens, né, do devedor, no sentido, lógico, de assegurar, de garantir aí, durante o trâmite do processo de execução fiscal, a garantia do juízo, né, ou seja, garantir a satisfação do crédito, no caso do ente tributante, né, quer seja a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, tá ok? Então, e aí nós vimos, então, que a medida cautelar fiscal, quando ela é proposta, é porque ocorre uma situação de, está ocorrendo, no caso, alguma situação onde o devedor não quer pagar, ele está fugindo da sua obrigação tributária, a verdade é essa, né? Então, ele pode estar buscando elidir o adimprimento de alguma obrigação, ou seja, não cumprir aquela obrigação tributária, né? Ou ele pode estar dilapidando o patrimônio dele, né, transferindo, né, manipulando, né, simulando alguma situação de compra e venda desse patrimônio, justamente para declarar depois a sua insolvência, né? Então, o objetivo nessa situação é o devedor, então, tentando buscar uma saída, um meio, né, até ilícito, né, lógico, ilícito, de não pagar, de não cumprir a obrigação tributária, e o fisco pode, sim, mesmo já proposta a ação de execução fiscal, buscar uma garantia, no caso, assegurar essa garantia do juízo, né, a garantia, no caso, da satisfação dessa ação da cobrança judicial tributária, por meio de uma medida cautelar fiscal, tá? Então, são duas medidas, dois meios, né, de defesa e duas medidas de medidas judiciais para que o fisco possa buscar, então, a cobrança judicial tributária. Ok. Aí, dentro das ações de contribuinte, nós vimos, então, como eu já falei no início, dentro da linha do tempo tributário, antes e depois, né, na aula passada eu falei para vocês, a anulatória, aliás, a declaratória de inexistência, então, é antes do lançamento, né, é possível buscar uma tutela provisória, né, prevista no CPC, a tutela de evidência, a tutela de urgência, se for o caso, né, e a ação da mandado de segurança antes é preventivo, posteriormente o lançamento poderá sim impetrar um mandado de segurança de forma repressiva, porque quando ocorre uma situação de abuso, até prática ilegal por parte do fisco, então pode sim impetrar com mandado de segurança repressivo. Ou a própria ação anulatória de débito fiscal. A ação anulatória prevista no artigo 38 da LEF, ela prevê, então, essa possibilidade, então, de anular o débito fiscal, né? É uma medida judicial cabível, então, como defesa do interesse, buscando defender o interesse do contribuinte, tá? E aí a ação de repetição de débito tributário, aí ó, uma dica para vocês de prova que vai cair. Vocês vão estudar o artigo 165 com relação à ação de repetição de débito tributário, nós vimos que é o pagamento indevido, o contribuinte pagou a maior, pagou indevidamente, né? Poderá ter pago, às vezes, até uma situação que, dentro da legislação aplicável atual, paga uma alíquota maior, paga um valor maior devido no cálculo que foi feito. Então, ele pode buscar, sim, até uma compensação tributária dessa repetição do débito tributário que ele pagou a maior. Isso é possível até na esfera administrativa, às vezes nem precisa de uma ação de repetição de débito tributário. Agora, lógico, se na esfera administrativa o fisco denegar, né, por meio da decisão, que o fisco, que no caso o contribuinte não tem direito à repetição do débito tributário e o contribuinte tem a certeza, né,
e você, como advogado, analisando a situação, identificando realmente que é direito do contribuinte buscar essa repetição de débito tributário, então, cabe, então, propor essa ação. Tá? E aí, é o artigo 165 para a prova, estudar o inciso 1, 2 e 3, que trata dessa hipótese que eu estou tratando para vocês. O artigo 168 é importante, porque trata de um prazo prescricional, né? O direito de pleitear a restituição, ou seja, de pleitear, então, propor a ação de repetição de débito tributário, extingue-se com decurso de prazo de 5 anos. Tá? Aí, contados. O inciso 1, das hipóteses, o inciso 1 e 2, do 165. 1 fala da cobrança ou pagamento espontâneo, pagamento devido. O 2 fala, no caso de algum erro, da identificação do sujeito passivo. Tá? Então, ou seja, após essa decisão aqui, a situação identificada, então já pagou, então a partir dessa data já começa a correr o prazo de 5 anos. Tá? O 168 e o 169 fala da prescrição em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa de denegar a restituição. Então, se houver uma decisão administrativa que denegou a restituição, aí prescreve em 2 anos a ação anulatória, tá? Então, é importante também esse prazo aí do artigo 169 com relação à prescrição de 2 anos para a proposta anulatória no caso de uma decisão que denegou a restituição. Então, se tem uma decisão administrativa, né? Aí, essa ação de anulatória, ela prescreve 2 anos. Importante também esse prazo. Então, estudo 169 também, tá? Só ressaltando aí, reforçando esses 2 artigos, aliás, esses 3 artigos com relação a essas 2 modalidades de ações, tá bom? O embargo e execução, a exceção de pré-executividade e interposição de recurso. Eu falei alguns recursos para vocês na aula passada, né? O embargo e execução, que eu quero que vocês entendam, até está na atividade de vocês, a prova, inclusive, pessoal, vou tirar daquele conteúdo lá, daquelas 20 questões que eu passei para vocês, né? É lógico, são questões elaboradas por mim, tá? Reforço aqui, se tiver alguma questão, leia a questão com atenção, pessoal, com muita atenção, que eu possa até pegar algumas questões de concurso, de OAB, mas sempre eu faço alguma alteração, alguma mudança, tá? Justamente para provocar vocês, se realmente vocês estão atentos, né? Se vocês estão atentos na leitura para a resolução da questão, tá bom? Outra dica importante, hein? Então, com relação aos embargos, execução fiscal e a exceção de pré-executividade, é só lembrar na aula passada aquelas questões, né? O embargo e execução fiscal, a lei, então, prevê que a partir da citação do sujeito pacífico ao devedor, então você tem aí um prazo, né, de 30 dias para embargar, para oferecer os embargos, né? Só que para oferecer os embargos, se for embargo e execução, aí você, no caso, o sujeito passivo ou devedor, ele tem que garantir o juízo, e essa garantia de juízo tem que garantir 5 dias, 5 dias após a citação, né? 5 dias. E a exceção de pré-executar, nós vimos que é outro meio de defesa, né? No ambiente aí de uma ação judicial de execução fiscal, né? Só que a exceção de pré-executividade, a diferença dos embargos que nós vimos na aula passada, um dos requisitos que eu citei para vocês, né, da exceção de pré-executividade, é porque não cabe aqui dilação probatória. Né? Então, se tem dilação, se tem que provar, apresentar algum meio de prova, né, algum documento, algo que é necessário, primordial, né, a juntada de provas no processo, na ação de execução fiscal, nessa defesa, aí tem que ser embargo e execução. E aí cabe a garantia de juízo, né? Existe um entendimento, uma posição do STJ, até do Supremo, né, do STJ, já vi algumas decisões com relação a isso, até de aceitar o embargo de execução de algumas pessoas que comprovaram a vulnerabilidade social. Às vezes a pessoa não tem condição mesmo, né, da sofrendo uma ação de execução fiscal, e às vezes por insolvência, às vezes até pela a alta vulnerabilidade socioeconômica, né, financeira, às vezes não consegue, não tem condição de garantir juízo, né? Mas ele não pode propor a exceção de pré-executividade, porque ele tem que apresentar alguma prova. Eu vejo algumas decisões do entendimento do STJ, que nesses casos, até às vezes, é dispensado. Mas regra geral, de acordo com a LEF, é então oferecer a garantia de juízo em 5 dias, e o embargo tem 30 dias para oferecer o embargo de execução, tá? Com base no artigo 16 da LEF, tá bom? Ok, aí nós vimos endereçamento, juiz competente, já citei para vocês na aula passada, tá? Com relação a ficar atento a tributos federais, Justiça Federal, tributos estaduais e municipais, né? Falei um pouco na aula para vocês sobre isso. O endereçamento, nós vimos que o próprio CPC
já trata como endereçado ao juízo, né? Não mais ao juiz da vara, né? Embora hoje em dia, hoje, pelo costume, né? Pelo tempo, alguns advogados ainda, embora não é indeferido, né? Não é inércia da petição inicial, mas é reconhecido e aceito ainda pelo juiz, né? Pelo juízo. Então, ficar atento com relação, tanto à questão da Justiça Federal, com relação às varas, né? Eu posso ter alguma questão, inclusive uma atividade que eu postei para vocês, tanto a questão de Justiça Federal, tributos federais, e Justiça Comum, tributos estaduais ou municipais, tá bom? Eu coloquei para vocês com relação à medida cautelar, será requerido o juiz competente para execução judicial na dívida ativa da Fazenda Pública, já vimos isso, né? Aí eu já expliquei para vocês, eu até ganhei para vocês no slide aqui, vou postar para vocês ainda hoje, tá? Alguns requisitos aí, ausência com o objetivo de elidir adimplemento da obrigação, né? Então, isso a gente já viu, tá? A dívida ativa, então, ela tem previsão no artigo 201 a 204, tá? Nós vimos, então, que a própria inscrição na dívida ativa é porque já foi feito o lançamento, né, da Constituição do Crédito Tributário, é aquilo que eu já falei, escreveu na dívida ativa, o crédito, então, ele vai gozar, né, de liquidez, certeza, né, para fins de execução fiscal, né. O artigo 201 do CTN dispõe, então, que a inscrição do crédito tributário da dívida ativa, após o fim do processo administrativo de lançamento, a inscrição é feita pelas procuradorias judiciais, a quem compete a cobrança em juízo do tributo devido. Artigo 202. Requisito necessário para o tempo de inscrição da dívida ativa, a CDA, que é a certidão da dívida ativa, tá? Sendo que a falta de uns elementos pode causar nulidade da inscrição. Então, isso aqui é no que tange com relação à CDA, justamente na CDA tem que estar, então, descrito, né? Muito bem claro quem que é o sujeito passivo, qual que é o tributo, né? Qual que é a natureza da exação da cobrança tributária, né? O sujeito passivo eu já falei, a alíquota devida, qual que é a situação ocorrida, né? Para fins de emissão da CDA, tá? Porque se houver alguma situação, algum elemento de falta para a constituição desse título executivo, tá? Então poderá ocorrer a nulidade da inscrição, né? Com base no artigo 203 do CTN. Então a CDA entender isso, né? Que somente o FIS poderá propor ação de execução fiscal mediante a emissão da certidão da dívida ativa, que é o próprio título, né? Esse judicial, no caso, para fins de execução, tá? A súmula 153 do STJ dispõe que a desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embarques não exime o exequente dos encargos de sucumbência, aqui no caso a questão de encargos de sucumbência, né? Então, não exime, então, o exequente para pagamento de honorários de sucumbência, tá? O artigo 204, CDA, presunção de certeza e liquidez. Sim, porque a CDA é justamente isso, né? É para demonstrar que esse título é líquido, certo e exigível, né? Aquilo que a gente já viu também na aula passada, né? A certeza, qual que é a regra de incidências, impostos, critério material, critério quantitativo, critério pessoal, quem que é o devedor, né? Tudo isso aí é a certeza do título, né? A própria liquidez, o valor devido, né? O título devido, tá? E com relação à certeza da exigibilidade, no caso, que é um título já exigível, né? Para fins de cobrança judicial tributária, tá? A certidão negativa, então, tem previsão no artigo 205, 208 do CTN, tá? Certidão, aquilo que eu falei, o 205, a lei pode exigir a prova de quitação de tributo, certidão negativa, deve ser fornecida dentro de 10 dias. 206, trata da certidão positiva com efeito negativo, né? Aquilo que eu falei, uma situação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se o crédito está suspenso, pessoal, com base no artigo 151, naquelas hipóteses elencadas do 151, então, se está suspenso, o contribuinte ele tem o direito de obter uma certidão positiva, mas com efeito negativo de débito, né? Ele não pode ter, o FIS não pode emitir uma certidão negativa. Aliás, uma certidão positiva somente, né? Então, ele tem que emitir uma certidão positiva, mas com efeito negativo, para que o FII, durante a suspensão da exigibilidade do crédito, né, o nome pode ser inscrito na dívida ativa. Então, o contribuinte, com essa certidão, ele poderá participar, né, de alguns direitos, de algumas pretensões deles com relação, às vezes, até licitação, o recebimento de algum crédito, até para fins de algum cadastro, né, algum crédito financeiro, tá? Crédito bancário, alguma coisa dessa natureza.
O artigo 207, nos casos urgentes, pode ser dispensada a apresentação da certidão. Prevê isso no artigo 207, tá? O 207, só reportando ele aqui rapidamente, ó. O 207, então, fala justamente essa situação, né? Independentemente de disposição legal, será dispensada a prova de quitação de tributo ou seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade do direito, né? Então, pode ser dispensada em algumas situações em caráter de urgência, né, a apresentação da certidão, se tiver suspenso o crédito tributário, algum processo tramitando, tanto na esfera administrativa como judicial. O artigo 208, para a certidão expedida com dolo ou fraude, responsabiliza o funcionário que a expedir. Lógico, né? Isso aqui é claro, né? Evidente. Se praticou isso aqui, é uma ação criminosa, né? Até crime contra, não só com relação a crime contra a natureza tributária, mas até principalmente com relação à natureza do crime da administração pública, né? E um funcionário, lógico, vai instaurar um processo administrativo e ele vai ser responsável, sim, tá? Principalmente tanto na esfera administrativa, no âmbito da administração pública, como na esfera criminal também. A garantia do juiz, eu já falei para vocês, até aqui para vocês ir para reforçar, a súmula 414 do STJ, né, estuda ela para prova, a citação por edital de execução fiscal é cabível quando frustrada demais modalidades. Então, pode ser por edital quando é cabível que as modalidades de citação, né? Então, poderá ser ainda por edital, com base na súmula 414, tá? Prazo 5 dias, como eu já falei, para garantir a execução, ok? Para pagar a dívida ou garantir a execução. O artigo 16, então, trata dos 30 dias contado para oferecer embargos, do depósito, da juntada da prova da fiança, da juntada da prova da fiança bancária ou seguro de garantia, ou da intimação da penhora, tá? Então, isso é para oferecer embargo, então tem que garantir o juízo, o que na exceção de pré-executividade não tem necessidade de garantir o juízo, tá? Na exceção de pré-executividade não precisa garantir o juízo. Isso é importante. A súmula 314 do STJ, em execução fiscal não localizado bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, findo o qual inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, né? Então, não localizou bens penhoráveis, suspendeu o processo por 1 ano. Então, fim do qual inicia o processo da prescrição quinquenal intercorrente, né? Aqui no caso, então, né, situação não localizou bens penhoráveis, suspendeu por 1 ano, né? Então, findou o prazo, inicia o prazo da prescrição quinquenal decorrente, que é o prazo de 5 anos, o prazo prescricional, que a gente vai ver daqui a pouquinho, falando sobre prescrição, tá? Ok. E aí, pessoal, aí vamos entrar no último tópico agora, com relação à decadência e prescrição tributária. O importante a gente entender da decadência e prescrição, o que eu considero também primordial entender da decadência e prescrição, é buscar, pessoal, um entendimento com relação ao lançamento pré-tributário, né? Porque eu preciso entender o lançamento, né? O lançamento pré-tributário. Porque é através do lançamento, eu entendendo o lançamento, né, aquelas 3 espécies de lançamento, eu vou entender, aplicar, entender a situação e verificar se cabe a aplicação da decadência ou se é uma situação de aplicação da prescrição tributária. Mas vamos lá. Então, em regra, né, nós temos 2 artigos do Código Tributário, que trata da decadência tributária, que é o artigo 173, inciso 1, tá? E temos o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário. São 2 artigos, primordial para o estudo de vocês, tá bom? Que trata especificamente da decadência do crédito tributário. E aí nós temos o artigo 174, que trata da prescrição do crédito tributário, né? Vou até chegar aqui, deixar aberto aqui o 174 do crédito tributário para a gente fazer uma leitura dele. Então, veja bem, com relação à decadência do crédito tributário, tá? Eu estou abrindo aqui o Código Tributário para a gente deixar aberto aqui, artigo ok, 174. Então, olha só, com relação à decadência, vamos lá, vamos devagar, né? Entender decadência e entender prescrição do crédito tributário. Quando se entende, fala de decadência do crédito tributário, né? E aí a gente vê a decadência como uma situação, né, de hipótese que nós vimos, né, de hipótese da extinção até do crédito tributário, né, do crédito tributário como nós já vimos, né? A prescrição ou a decadência, então, é uma situação que poderá, então,
com base no artigo, nós vimos no artigo 156, vou olhar aqui para vocês rapidamente, ó, 156, extingue o crédito tributário, no inciso 5, pela prescrição e decadência, né? Então, ao verificar, então, com relação à decadência e aplicação, é importante entender que, dentro desses dois artigos, 173.1 e 150, parágrafo 4, que o 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, é tratado como regra especial, né? Regra especial e tem a regra geral, né? Então, o 173, inciso 1, pessoal, ele trata de tributos, lançamento direto, início por homologação, né? Então, em que situação que ocorre a decadência com base no artigo 173, inciso 1? Então, poderá ocorrer uma situação de lançamento de tributos, que gera obrigação por meio do lançamento direto de ofício, que nós sabemos que o direto de ofício é realizado pela própria Fazenda, pela própria administração pública, pelo próprio fisco, né? O MISCO, quando ocorre por declaração e de ofício, e o próprio lançamento por homologação poderá ocorrer alguma situação, tá? Então, mais regra geral, geralmente é o lançamento direto de ofício, no caso da aplicação de decadência com base 173, inciso 1, tá? Eu vou ler o 173, inciso 1, depois o 150, parágrafo 4, para a gente ficar bem claro isso aí para nós. Mas o importante é a gente entender que no 173, inciso 1, é quando ocorrer a falta de pagamento. Então, quando eu buscar uma situação, no caso concreto, eu tenho que verificar, o contribuinte fez um pagamento do tributo, foi feito algum pagamento? Não, né? Então, trata-se de uma sua forma, até coloquei uma forma atípica. Por que forma atípica? Ora, porque se entende que se o tributo foi feito algum lançamento, né, teoricamente já deveria ter feito algum pagamento, né? Por isso que é de forma atípica, né? É tratado com forma atípica pela doutrina, tá? Então, ou seja, mais a regra faltou pagamento, aplica-se, observa-se o artigo 173, inciso 1. Tá? Se antecipou o pagamento, ou seja, se fez o pagamento, aí o 150, parágrafo 4. Ok? Então, olha só. Aí nós temos, então, o 173, inciso 1, como 173, inciso 1, como regra geral, até vou alterar ali que eu coloquei regra especial, e o 150, parágrafo 4, que é o regra especial. Então, o 173, inciso 1, a regra geral, e o 150, parágrafo 4, tratado como regra especial, né? Olha só, então, primeiro ponto, né? Primeiro, assim, entendimento que eu tenho que ter, quando se trata de decadência, é que nós temos o artigo, então, 173, inciso 1 e o 150, parágrafo 4, ok? Entender que o 173, inciso 1 é quando ocorreu o quê? Tributos cujo lançamento foi feito direto ou de ofício, que nós entendemos que foi o ofício que fez esse lançamento, e poderá ocorrer alguma situação que o lançamento foi misto ou por homologação. Mas, regra geral dos tributos, quando ocorre o lançamento direto. Bom, esse é um ponto. Outro ponto importante é que na falta de pagamento. Então, quando eu identificar uma situação, não foi feito o pagamento pelo contribuinte, pelo sujeito passivo, então não há que se falar a decadência com base no artigo 150, parágrafo 4, e sim no 173, inciso 1. Esse é outro ponto importante para me entender e não esquecer, tá? Regra bem simples, tá? Então, o lançamento, entender que se não ocorreu pagamento, não teve pagamento, aplique-se o 173, inciso 1, para fins de fundamentar, para fins de buscar uma decadência tributária, tá? Que é uma extinção do crédito tributário que nós vimos, né, com base no artigo 156 do CTN. Agora, o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, como regra especial, porque ele trata especificamente de tributos, o lançamento por homologação. O que é o lançamento por homologação, pessoal? Nós sabemos que o lançamento por homologação é aquela participação ostensiva, ou seja, aquele auxílio ostensivo do contribuinte. Como assim, professor? Olha só, nós sabemos que o lançamento por homologação é o contribuinte que faz o cálculo, né, o contribuinte que faz o lançamento, né, dessa obrigação tributária para fins de pagamento. É ele que verifica quanto que foi
o valor devido, com base na alíquota aplicável, o critério quantitativo é ele que calcula, a base de cálculo, né? Ó, com base no valor apurado do ICMS, com base no valor apurado do ISS, prestação de serviço, né? A cada mês. Então, ele faz o cálculo, aplica-se a alíquota devida, com base na realização, calcula-se o valor devido e faz o recolhimento, que é o pagamento, como que a obrigação tributária principal. Isso é o lançamento por homologação. Por que por homologação? Porque o próprio nome já diz, né? O contribuinte ele faz o pagamento porque ele fez o lançamento. Agora, cabe o fisco homologar. Se o fisco não homologar, né, não reconhecer que houve falta de pagamento, que houve pagamento indevido, isso poderá ocorrer a decadência tributária, porque ele não fez o lançamento, ele ficou inerte, não manifestou, né? Ou seja, então, você não tomou nenhuma posição nesse sentido, aí, então, é o lançamento por homologação, e ele não homologou, então, poderá ocorrer a decadência tributária, ok? Então, claro, 173, inciso 1, não esquecer, que é quando ocorreu uma situação de falta de pagamento, e o 150, parágrafo 4, quando antecipação de pagamento. Houve o pagamento de um tributo por lançamento de homologação. Por exemplo, o ISS, o ICMS, tá? Fez o pagamento, ou IPTU, qualquer outro tributo, mas geralmente o lançamento por homologação. O IPTU não é lançamento por homologação, é direto de ofício, porque o fisco que calcula, então não tem isso, o fisco errou, né? O lançamento de homologação não, depende da homologação do fisco. Então, é o ICMS, é o IPI, né? O ISS, tá? O ITBI, né? Esse imposto onde o próprio contribuinte é que faz o lançamento, né? Principalmente com relação a alguma obrigação. Geralmente, o imposto de renda, né? Lembrando do imposto de renda agora também, não esquecendo do imposto de renda, tá? Mas só para a gente ter entender né? Essa comparação desses dois artigos, tá bom? Ó, então, aí vamos lá no artigo 173. Quando você vai no artigo 173, pessoal, a aplicação, então, da decadência, com base no artigo 173.1, tá? Ou seja, então não teve pagamento, não teve pagamento. Quando que vai ocorrer o prazo decadencial? E o prazo decadencial é de 5 anos. Mas qual que é a contagem deste prazo? Com base no artigo 173, inciso 1, o prazo começa a correr, então, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, esse aqui eu tenho que decorar, tenho que saber isso aqui, né? Então, artigo 173, inciso 1. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Olha, professor, então ocorreu uma situação agora, né? O fisco identificou, aplicou um auto de infração agora, né? Nós estamos no mês de junho, né? Então, se foi identificado, aplicou um auto de infração agora, então o fisco tem 5 anos para constituir o crédito tributário, né? Se ele aplicou um auto de infração, um procedimento, né? 5 anos a partir de quando? A partir de que momento? Né? Ora, se foi feito o pagamento, se eu paguei o ICMS, né? Há 2 anos atrás, e só agora o fisco identificou, aplicou uma auto-infração porque ele entendeu que o ICMS foi pago indevidamente, a alíquota foi indevida, tem uma diferença a ser cobrada aí. Então, o início dessa contagem da decadência, com base no artigo 173, inciso 1, porque eu fiz o pagamento, né? Foi feito o pagamento. Então, se foi feito o pagamento, é o artigo 150. Agora, se não foi feito o pagamento, aí o 173. Ok. Então, eu não fiz o pagamento. Se eu não fiz o pagamento do ISS, né? Ou não fiz o pagamento do ICMS que eu deveria ter pago, de alguma nota fiscal, de alguma venda de mercadorias. Aí começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Então, o primeiro dia vai ser a partir de janeiro de 2021, que nós estamos em 2020. Mas daqui a pouco eu vou mostrar algum exemplo prático para vocês que vai ficar bem claro isso aí, ok? Só para entender, então, a ocorrência, então, da contagem. Né? E eu preciso entender o prazo dessa contagem para entender, diferenciar a decadência com base no 173, inciso 1 e o 150, parágrafo 4º, ok? Então, ok. Aí é uma situação com relação ao 173. Vamos no artigo 150, parágrafo 4º. Vamos ler rapidamente aqui, só para a gente entender. O parágrafo 4 dispõe que, se a lei não fixar prazo à homologação, será aí de 5 anos. Olha só, prazo de 5 anos, então. Né? Prazo de 5 anos é contado a ocorrência do fato tirador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário. Ok? Então, olha só, se o nosso tempo encerrar aqui, eu vou
vou gravar novamente um outro áudio e disponibilizar para vocês, tá? Porque nesse programa que eu estou aqui, o prazo é de 40 minutos, mas está continuando aqui normal. Se porventura eu interromper essa gravação, pode ficar tranquilo que daqui a pouco eu gravo um outro áudio para a gente continuar essa explicação aí. Pois bem, então, aí o 150 parágrafo 4 CTN prevê o quê? Que a contagem do prazo decadencial de 5 anos não é no primeiro dia do exercício seguinte, mas sim a partir da data do fato tirador. Ou seja, então, é aquela situação, né? Então, o artigo 150, parágrafo 4, porque se a contagem vai ocorrer a partir do fato tirador, vocês há de concordar comigo que esse prazo menor, de certa forma, vai beneficiar o contribuinte, né? Favorece o contribuinte, né? Porque, ou seja, a decadência vai ocorrer mais rápido, com prazo menor, né? Porque já começa a contar, se o fato tirador ocorreu a partir desse mês, já começa a correr, né? O prazo da decadência, né? Só que nós temos que entender, dentro do que eu já falei lá no início, expliquei aquela diferença, que o 150 parágrafo 4 só vai ser aplicado se houver o pagamento, né? Então, se eu paguei o ICMS, né? Fiz o lançamento por homologação, calculei quanto que eu tinha que pagar, qual que é a alíquota devida naquela saída de mercadoria, da emissão da nota fiscal, e paguei o ICMS. Então, se eu paguei, aplico 150 parágrafo 4. Aí, posteriormente, o fisco vem falar que eu paguei valor menor, paguei indevido, né? Então, vai contar o momento do fato tirador, no momento que eu fiz, então, o pagamento com base na saída da mercadoria, da emissão da nota fiscal. Beleza? Então, de certa forma, o prazo já começa a contar 5 anos já a partir, se for identificada uma situação dessa, por exemplo, em fevereiro, desculpem, em fevereiro, então o prazo já está contando, já está correndo, né? Os 5 anos, né? Esse prazo aí. E a gente vai ver alguma situação prática agora. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para a gente diferenciar a aplicação da decadência com base nesses dois artigos, ok? Então, só lembrar, falta de pagamento, lançamento direto de ofício, aplica-se o 173, inciso 1, ou seja, a contagem do prazo decadencial vai ser no primeiro dia do exercício financeiro é o próximo exercício, o próximo ano seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, um prazo mais longo, né? Esse prazo, é lógico, favorece mais o fisco, porque o fisco vai ter mais tempo, né? Mais prazo para constituir o crédito tributário, né? O que difere do 150, parágrafo 4, nesse exemplo que eu dei agora, fez o pagamento, já comentou, o fato tirador já foi hoje, então já está correndo 5 anos. O fisco constituiu o crédito tributário, tá? Senão cai em decadência. E lembrar que a decadência ela ocorre antes do lançamento do crédito tributário. Tá? Ou seja, não foi feito o lançamento, porque se fizer o lançamento da constituição do crédito tributário, aí vai correr a prescrição para que o fisco possa realizar a exação tributária, a cobrança judicial tributária. Tá? Aí é questão de prazo prescricional após o lançamento da constituição do crédito tributário, não há que se falar em decadência tributária. Decadência, com base no artigo 173, 1, 150, parágrafo 4 do CTN, é antes do lançamento do crédito tributário, antes da constituição do crédito tributário. Ok? Beleza. Vamos devagar. Daqui a pouco a gente vai dar alguns exemplos aí para a gente ficar mais claro para vocês. Então, olha só, aí a aplicação é autoexcludente, tá? Aí há um entendimento do STJ hoje que esses dois artigos não se conjugam, tá? Não há como se aplicar os dois na mesma situação, tá? Então, essa aplicação é autoexcludente, tá? Ou aplica-se um ou aplica o outro. Ou você vai aplicar ao 173.1, se ocorreu lançamento direto de ofício e se não teve um pagamento antecipado desse tributo, tá certo? Ou você vai aplicar, então, o 150, parágrafo 4, quando o pagamento foi feito e está sendo cobrado agora, uma diferença desse imposto, né, desse tributo, tá? E o lançamento é por homologação, o ICMS, o Imposto de Renda, o IPI, né, que é o próprio contribuinte que faz esse lançamento. Tá? Aí aplica o 150 para 4. Por isso que hoje é um entendimento do STJ, então, que essa aplicação é autoexcludente, ou seja, os dois não se aplicam no mesmo momento. Né? Então, são duas normas distintas para fim de aplicação da decadência tributária. Existe até meados de 2005, né, houve um entendimento do STJ, a vocação de uma tese dos 5 mais 5 anos. Né? Então,
Isso foi até meados de 2005. Depois foi mudando o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ. Naquela época, de 5 mais 5 anos, essa tese dos 5 mais 5 anos significava que havia possibilidade da aplicação dos dois artigos, né, tanto 173 como 150. Isso favorecia o fisco, né, porque a tese dos 5 mais 5, na aplicação na época, isso foi até meados de 2005. Então, cuidado que a gente tem que ter quando vai baixar, pesquisar alguma jurisprudência anterior a esse período, tá? Anterior a meados de 2005, tá? Porque posteriormente isso não, já está pacificado isso no STJ, onde não há mais aplicação cumulativa desses dois artigos para fins de fundamentação jurídica em busca da decadência tributária, tá certo? Na defesa do contribuinte, tá certo? Mas anterior a meados de 2005, possibilitava 5 mais 5 anos. Então, o fisco às vezes ganhava o quê? 5, 10, 11 anos, até 11 anos, né? Até 11 anos para fazer o lançamento do crédito tributário. Então, tinha tempo demais, né? Era muito tempo, né? Então, com isso, o STJ, com o passar do tempo, então, já entendeu que não há mais a possibilidade de aplicação cumulativa desses dois artigos. Pois bem. Então, olha só, vamos entender aqui, então, pessoal, que a exigibilidade ocorre no momento do lançamento do crédito tributário. Então, o lançamento do crédito tributário é constituído para que esse crédito se torne exigível, exigível, né? Exigível. A execuibilidade do crédito tributário ocorre no ambiente da cobrança judicial. Então, no momento que ocorre a exação da cobrança judicial, através do processo lá, da ação proposta, que é a execução fiscal, né? Aí sim, aí ocorre a execuibilidade do crédito tributário, tá certo? Então, vamos entender que a exigibilidade é por meio do lançamento, por lançamento. Então, fez o lançamento, construiu o crédito tributário, né, ocorre a exigibilidade desse crédito. A execuibilidade ocorrerá, então, no momento do procedimento da cobrança, aliás, no processo de cobrança judicial, tá? Que é quando a ação de execução é proposta. Aí se torna exequível, né? A execuibilidade com relação à exação dessa cobrança judicial, tá bom? Continuando sobre a decadência ainda, para a gente atender, a antecipação, então, do pagamento. Se o pagamento for antecipado, como eu falei, a avoca-se, né? É avocado, então, você avoca a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, né? A falta de pagamento, você vai avocar, no caso, a aplicação do 173, inciso 1, tá? Veja bem que eu estou reforçando muito aí para não esquecer, tá? E é uma dica importante, né? Até simples essa dica, para fins da contagem de prazo, né? Porque eu tenho que fazer conta, né? Porque se eu vou aplicar a decadência, você como advogado tributarista tem que fazer conta, e a conta é bem simples se a gente for analisar, né? E quando você pega uma dica principal com relação à decadência, a prazo de aplicação da decadência, é entender, então, o artigo 173, inciso 1 e o 150, parágrafo 4, no que tange a questão uma do lançamento homologação, quando o pagamento é antecipado, e o outro, a falta de pagamento, no caso do lançamento direto de ofício, ok? Então, uma dica que eu coloquei para vocês bem simples aí, bem simples, para fins da contagem de prazo do artigo 173, inciso 1 do CTN, né? E nós já sabemos que o prazo, 5 anos, a contagem é no primeiro dia do exercício seguinte, né? Em que aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, né? A regra é essa, tá? Para fins da contagem de decadência do prazo de 5 anos, com base no 173, inciso 1 do CTN. Então, basta você pegar o ano do fato gerador, aí você soma os 5 anos e trabalha com data 31/12, né? Lembrando aí a situação da regra do primeiro dia do exercício seguinte, né? Aí vamos pensar aqui, qual que é o primeiro dia do exercício seguinte que poderia, né, o lançamento do crédito tributário ter sido efetuado, ter sido constituído? Olha, se o primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro, né? Não tem que pensar em outra data, né? Então, o primeiro dia do exercício seguinte é 1º de janeiro. Aí nós temos, então, um ponto de partida, né? Que é tratado pelos doutrinadores como o termo acuó, né? O termo acuó é o termo inicial, né? O termo, vamos dizer assim, de ponto de partida para fim de contagem do prazo decadencial, né? Que é o termo acuó. E aí tem o termo ad quem, né? O termo ad quem é o último prazo que o fisco tem. O ad quem já ocorreu aí uma situação de decadência tributária, né? Já é o prazo está com a decadência, já está em decadência, né? Já ocorreu a decadência,
ok? Então, vamos entender. Eu nem coloquei para vocês no slide, vou dar esse exemplo bem prático para vocês e vou postar e vocês vão observar também depois no estudo dessa matéria aí, tá bom? Olha só, um exemplo prático, né? Vamos lá. Fatirador do ISS. O ISS nós sabemos que é o Imposto sobre Serviço, né? Que a incidência tributária decorre sobre o valor da prestação de serviço, do prestador de serviço, tá? Então, fatirador do ISS, que é um tributo municipal, imposto municipal. Então, ó, o fatirador ocorreu em abril de 2012. Aí nós observamos aqui, ó, houve falta de pagamento. Então, teve o fatirador, porque emitiu nota fiscal, prestou serviço, né? Mas não pagou. Um mês, por exemplo, esse mês de abril de 2012, então teve essa falta de pagamento e o contribuinte passou despercebido, não foi má fé, né? Não é sonegação, não é questão de dolo, fraude, né? De forma alguma, simplesmente passou despercebido e não fez o recolhimento desse pagamento. E aí o fisco, lá em agosto de 2017, identificou essa falta de pagamento em abril de 2012, né? Aí ele aplicou o AI, o auto de infração, né? A auto-imposição de infração. Então, ele aplicou uma auto-infração no contribuinte, o prestador de serviço, com relação a essa falta de pagamento lá no mês de abril de 2012. Aí a pergunta que todo mundo quer responder é, houve decadência? Será que houve decadência? Aí vamos observar com base naquela regra, né? Olha só, primeiro, o que eu tenho que observar numa questão prática dessa? Teve pagamento ou não? Não. Então, se não teve pagamento, nesse caso aqui, não houve antecipação do pagamento desse mês, o fisco não está me cobrando a diferença e aplicou uma auto-infração em agosto de 2017, para mim entender se é decadência, eu tenho que entender, eu vou aplicar o artigo 173, inciso 1, ou vai ser baseado no artigo 150, parágrafo 4º. Eu já sei que o 150, parágrafo 4º é quando há antecipação do pagamento por lançamento de homologação. Aqui está falando que foi falta de pagamento, então, ou seja, o contribuinte, por descuido dele, não recolheu o mês de abril, não fez o pagamento de abril de 2012 do ISS. Então, é falta de pagamento. Eu já sei que, mesmo sendo lançamento por homologação, então aplica-se o 173, inciso 1. Ótimo, beleza, né? Então, a resposta dessa questão, houve decadência? Aí eu vou fazer a contagem de prazo, entender o termo ad quo e o termo ad quem, né? Então, vamos lá. Contagem é simples, pessoal, olha só. Então, aplica-se o artigo 173, inciso 1 do CTN. Quando que é o início, o termo, o prazo de contagem, o termo ad quo? Olha só, aí eu tenho que observar, ou seja, o fato gerador ocorreu quando? Foi em abril de 2012. Então, o termo ad quo vai contar a partir de quando? Vamos lá no 173, primeiro dia do exercício seguinte, né, em que o lançamento do crédito tributário poderia ser ocorrido. Ou seja, qual foi o primeiro dia do exercício financeiro seguinte? Olha, 1º de janeiro de 2013, porque o fato gerador ocorreu o pagamento lá em abril de 2012, deveria ter feito o pagamento em abril de 2012. Então, não vou contar a partir de abril de 2012, então vou contar a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, é só fazer contagem. Vamos lá naquela dica, pega o ano do fatirador, abril de 2012. Soma 5 anos, então 2012 você já faz de cabeça a conta, né? Tá, então 2017, porque 2012 mais 5, 2017. Você vai trabalhar com a data 31 de 12. Então, até 31 de 12 de 2017 é o prazo final que o fisco teria, né? Para fazer o lançamento do crédito tributário. 31 de 12 de 2017. Então, prazo final. Quando que ele fez o auto-infração para lançamento do crédito tributário? Em agosto de 2017, né? Então, ou seja, ele fez dentro do prazo? Fez. Então, ele fez dentro do prazo, né? O prazo final para ele fazer o lançamento do crédito tributário seria o quê? 31 de 12 de 2017. Esse é o prazo fim. Até 31 de 12 de 2017 é o prazo que ele teria para fazer o lançamento do crédito tributário. E ele fez, né, em agosto de 2017. Então, nesse caso aqui, não houve decadência porque o fisco fez até antes do prazo final, que é 31 de 12. Né? O termo ad quem é a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, a partir de 1º de 2018, aí já sim. Aí já ocorreria, aí já, né, no caso, a decadência. Tá? Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, né? É só contar, lembrar que se houve falta de pagamento, né, lembrar que eu pego a data, o ano do fatirador, somo mais 5 anos e trabalho com data 31 de 12. Tá? É o último prazo que eu vou ter para o fisco fazer o lançamento, para o fisco trabalhar o lançamento, tá? 31 de 12. Então,
Vamos pensar aqui, abril de 2012. Se fosse abril de 2013, é só somar mais 5 anos. Abril de 2013 mais 5, né? 2018. Opa, então até 31 de 12 de 2018 é o prazo que o fisco teria para fazer o lançamento do crédito tributário. A partir de 1º de janeiro de 2019, opa, aí já começa, aí já caiu, né? Já considera, então, a decadência do crédito tributário e, aliás, já considera até a extinção do crédito tributário por força do Instituto aí da decadência tributária, ok? Beleza. Então, um exemplo muito prático, né? Muito simples para a gente entender a aplicação de 173, ok? O artigo 150, parágrafo 4 CTN, com pagamento, considera, então, a data do fato gerador para contar os 5 anos. Então, vamos lá. Nesse mesmo exemplo aí, se a gente for buscar um entendimento, é só mudar a questão da... Aí, no caso aqui, o fato gerador do ISS já não houve falta de pagamento. Vamos pensar, então, que o contribuinte pagou, lá em abril de 2012, feito o pagamento, né, e o fisco entendeu que em agosto de 2017 pagou indevido, né, agosto de 2017, e aí aplicou um auto de infração, né, um auto de infração aí para fim de cobrança desse tributo. Mas o contribuinte fez o pagamento antecipado, ele pagou no período correto, né, fez o lançamento por homologação, calculou com base na prestação de serviço e fez o pagamento. Houve decadência, né? Vamos olhar a questão, então, do prazo. Nesse caso aqui, se houve antecipação do pagamento, então, vou observar que artigo que eu vou aplicar. O 173.1 ou 150, parágrafo 4. Se houve antecipação do pagamento, o lançamento é por homologação, não é lançamento direto de ofício, né? Nesse caso aqui, o pagamento foi antecipado, ou seja, pagou lá em abril de 2012, aplica-se, então, o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, tá? Não 173, né? Observe aí que não é cumulativo, então aplica-se em determinada situação, e nessa situação aqui especificamente já é o artigo 150, parágrafo 4. Pois bem, então olha só, então qual é o termo ad quo e o termo ad quem? Ou seja, ad quo, o início da contagem do prazo decadencial. Nós vimos então que o 150, parágrafo 4 é no momento que? Da ocorrência do fato gerador. Né? Então, com pagamento, considera-se-á, então, a data do fato gerador para a contagem do prazo decadencial de 5 anos. O fato gerador foi quando? Em abril de 2012, porque foi o momento que fez o pagamento, né? Ou seja, foi lá em abril de 2012, não foi em agosto de 2017, foi em abril de 2012, está no problema, na situação hipotética, nesse exemplo que eu estou colocando para vocês. Então, vocês vão contar 5 anos de abril de 2012. Então, você vai contar abril de 2012 mais 5 anos até abril de 2017. Então, o fisco tem um prazo final para efetuar o lançamento. Qual que é o prazo final? Abril de 2017. Só que ele está querendo fazer o lançamento em agosto de 2017. Nesse caso aqui, ocorreu decadência? Sim, ocorreu. Nesse caso aqui, lembra daquela situação? Ó, acabou beneficiando mais o contribuinte nesse caso, porque ó, o prazo antecipou. Né? No 173.1, o prazo seria 31 de dezembro de 2017. Aqui não, aqui já é o contrário, porque o pagamento foi antecipado, então o entendimento do STJ aplica o 150, parágrafo 4. Então, ou seja, beneficiou porque antecipou o prazo do fisco efetuar o lançamento. Ele deveria ter efetuado o lançamento, esse auto-imposição aqui de infração para constituir o crédito tributário em abril de 2017. Isso ocorreu em agosto de 2017. Nesse caso aqui especificamente, então, ocorreu decadência, ok? Então, joia. Então, observação, se houver antecipação de pagamento por dolo ou fraude de simulação, tá, isso aqui é importante, pessoal. Se houver uma situação, mesmo que o pagamento seja antecipado, uma situação de comprovação de dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo, tá, que é o contribuinte, isso pessoa física ou pessoa jurídica, pessoal. Aí nós vamos aplicar, então, o 173, inciso 1 do CTN, tá? É o que determina o próprio artigo lá do CTN, eu que estou dizendo, né? Nem vocês, é o CTN mesmo que está dizendo 173, tá? Aí aplica-se, então, essa situação. Na verdade, até o 150, parágrafo 4º, né? Salvo se comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, ou seja, não aplica-se, mesmo se o pagamento foi antecipado, mesmo se o lançamento é por homologação, tá? O lançamento por homologação, houve pagamento antecipado, mas se for comprovado dolo, fraude, simulação, né, no pagamento dessa antecipação desse tributo, aí não aplica-se o 150, parágrafo 4º para beneficiar o contribuinte, não, tá? Aplica o 173, inciso 1, tá? Ou seja, é um prazo maior para o fisco efetuar o lançamento, porque vai contar a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, após a ocorrência do fato gerador. Tá? Ou seja, nesse caso hipotético aqui, então,
a partir de 1º de janeiro de 2013 é que começa a correr o prazo, a contagem do prazo, tá? Decadencial, e não em abril de 2012, no momento do fato gerador, tá? Ok? Tudo bem. Uma observação que eu coloquei para vocês, está aqui bem no slide, eu vou mandar para vocês a explicação que eu estou dando, está bem aqui simplificada nos slides, tá ok? E uma observação importante para a gente quase concluir nossa aula aí, já está quase 60 minutos de aula, né? Estou quase concluindo, tá bom? Um exemplo que eu coloquei, outro exemplo prático para vocês aqui, ó, o contribuinte pagou R$14. Você pagou R$14, tem 5 anos para cobrar, mas o fisco entende que o correto é 17, né? Ou seja, então, ele pagou, ele antecipou o pagamento. Antecipou o pagamento, 150 parágrafo 4, eu já faço essa, né? Já reporta aí ao artigo, ao dispositivo que trata da decadência no caso de antecipação de pagamento, mesmo que seja parcial, tá, pessoal? Então pagou R$14, mas o fisco entende que é 17. Então, o fisco tem 5 anos para fazer o lançamento e cobrar a diferença de R$3. Eu vou me defender, né, justificar, fundamentando direitinho, que realmente o que eu paguei é o correto, os R$14. Aí eu tenho que analisar cada situação, né, concreta. Mas nessa hipótese aqui, dessa situação levantada, se o fisco entende que tem que pagar mais 3, essa diferença tem que constituir, tem que fazer o lançamento da Constituição Pré-Tributária. Então, se ele não vier, né, e está lá no artigo 150, parágrafo 4, fala aqui, ó, expirado esse prazo sem a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento definitivamente. Ou seja, então eu paguei R$14, o fisco entende que essa diferença, mas o fisco não homologou. Não fez o lançamento para constituir o crédito tributário dessa diferença, para gerar o direito da exação da cobrança, posteriormente uma cobrança judicial dessa diferença, né? Então, ocorre o denominado pelo artigo 150, parágrafo 4. Essa situação aqui, então, base no artigo aqui 150, parágrafo 4, né, que eu li para vocês agora, que fala, expirado o prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, é denominado como procedimento homologatório tácito, né? Ou seja, foi homologado o crédito tributário, mesmo que o fisco não constituiu, né, ficou inerte, não se manifestou, não se pronunciou, então já caracteriza então um procedimento homologatório tácito por parte do fisco, né? Vai acontecer a situação desse procedimento homologatório tácito, que até a doutrina chama de transcurso in albis, né? Transcurso in albis significa em branco, né? Uma situação que o fisco não manifestou, ficou inerte, né? Então, a situação que caracteriza, então, configura, né, esse procedimento homologatório tácito, tá bom? Beleza, só uma observação nesse exemplo prático aqui também, tá? Com relação a esse pagamento antecipado aí, também com relação à parte final aqui do artigo 150, parágrafo 4º. Pois bem, então, para a gente concluir, pessoal, eu já falei bem, tratei da questão da decadência, tá? E para a gente concluir, então, a prescrição do crédito tributário está prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional e ela ocorre no ambiente de cobrança judicial, ou seja, é o direito àquela pretensão executória por parte do fisco, né? É o direito que o fisco tem para realizar a exação tributária, a cobrança tributária. E a cobrança tributária é por meio do processo de execução fiscal. Então, o prazo do fisco, com base no artigo 174 do CTN, só rapidamente reportando a ele, dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos contados da data da sua constituição definitiva, tá vendo? Então, lançou o crédito tributário, já não há que se falar em decadência, o crédito já está constituído, então já começa a correr o prazo prescricional para fins de exação tributária. E a exação tributária nós sabemos muito bem que é a própria cobrança judicial tributária, ok? E aí algumas situações que eu coloquei para você de interrupção desse prazo, né? A contagem desse prazo prescricional interrompe. Pode ser interrompida? Sim, o prazo prescricional pode ser interrompido. Com base em quê, né? Prestação pessoal feita pelo devedor, a partir de a prescrição se interrompe a partir pelo despacho de juiz que ordenar a citação e execução fiscal, pelo próprio protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitui immóvel devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que esse judicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor. Então, são as situações previstas no artigo 174, parágrafo 1 do CTN, né, que ocorrerá, na verdade, a prescrição, a interrupção da prescrição da exação da cobrança tributária, tá? Então, é isso, pessoal. Acho que está bem clara essa matéria, bem tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, pode me
provocar aí, me chamar aí no WhatsApp. Se for o caso, a gente pode até discutir depois, posteriormente, desde depois da prova, não tem problema, estou à disposição de vocês. A gente pode abrir um chat aí, né, dentro daquela plataforma lá, esclarecer algumas dúvidas para vocês, se vocês acharem necessário, tá bom? Mas, com relação à matéria, é isso aí, tá? Eu sei que talvez a gente, pelo tempo, não deu para aprofundar mais, né? Eu gostaria de aprofundar mais isso aí, mas o momento também fica até difícil em decorrência dessa não possibilidade dessas aulas presenciais, né? Mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem essa parte de processo administrativo fiscal tributário, processo judicial tributário também, mas qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? A prova, estudem, foquem em processo administrativo fiscal tributário, tá? Eu devo postar para vocês, no liceu também, tá? Algumas sumas para vocês estudarem em casa para a prova, tá bom? Como eu já fiz antes da segunda VA, mas que eu vou cobrar mais essa matéria, processo administrativo fiscal tributário, aquelas situações de hipóteses que o fisco poderá buscar aquela medida cautelar fiscal, tá? Prescrição e decadência, que eu expliquei na aula de hoje, em momento que poderá ocorrer a possibilidade daquelas medidas cabíveis, judicial, tributária, tá? Então é isso. Então, agradeço aqui mais essa oportunidade, tá? E aí fica à disposição de vocês, então, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, tá? No decorrer antes da terceira VA, tá bom? Mas faça aquela atividade, porque vai valer até 3 pontos, né? Então, vocês encaminhem para mim até o dia 17 de junho, tá bom? Eu vou aceitar aí quem manda enviar para mim até o dia 17 de junho e desejo boa sorte para vocês e Deus abençoe a todos e boa noite, tá? Muito obrigado e até mais.